para deixar o celular no silencioso. Vou dar alguns avisos breves aqui. Antes de iniciar essa mesa, né? Vai ser passado depois aí aos participantes uma ficha avaliativa. Eu vi que a organização está quase pronta. Está pronto? Então vai ser passada uma ficha avaliativa para os participantes poderem anotar aí as sugestões e avaliação da atividade de ontem e de hoje, e também da abertura, né? Da abertura solene. Também vou agradecer também aos parceiros, já registrado aqui. Aos parceiros do nosso Quarto Encontro Nacional, a Unileia, a Movida, a Conecta Saúde, a Wizard, a Arcade Tecnologia, Google RIB, a Associação Brasileira de Criminalística e o SESC-DF. Mais uma vez, os agradecimentos aos nossos parceiros. Aí a ficha avaliativa está para vocês podem preencher, não precisa se identificar, vocês ficam à vontade para fazer aí a que é praxe, né? Antes da mesa inicial, que eu vou dar um breve informe, também agradecer também as seccionais parceiras do CID-MPU, que ajudaram na vinda dos companheiros dos estados, né? Agradecer a seccional do Acre, que veio a pessoa do Jorge Souza Pacheco, seccional de Alagoas, Danilo Mota, seccional da Bahia, o Wilson da Silva, também já registrado. Agradecimento aqui à seccional do Ceará, que trouxe o Pablo Prata Braga, a de Mato Grosso, a Misael Francisco de Souza, Minas Gerais, João Edinaldo Madureira Batista e Rodrigo Otávio da Silva Horta, do Pará, o Francisco Silveira da Costa e Joíto Silva de Souza. Agradecimento aqui à seccional da Paraíba, né, Daniel José Souza Matos. Seccional do Paraná, vieram os companheiros Ricardo Pantaleão, Wesley Pereira Rezende, Reinaldo não pôde vir, José Roberto Lopes de Amorim, mas veio pela nosso evento. Rio Grande do Norte, o Eduardo Ferreira Júnior pede desculpas, mas ele está naquela missão porque o Rio Grande do Norte está sendo virado lá dos ataques das facções criminosas. Então ele está em missão com os membros lá do GAECO, lá do Rio Grande do Norte, então o Eduardo não pôde vir. Mas a seccional também apoiou o evento. Rio Grande do Sul, agradecimento à seccional do Rio Grande do Sul, que veio pelo Márcio de Menezes Martins. Fernandes Isidro, que deve chegar logo mais. Oi? Opa. Santa Catarina, o Clécio Otávio, não consigo soletrar esse sobrenome, acho que é ucraniano ou soviético. É Kuzniar. É assim? Eu não vou tentar, eu vou cometer, não vou tentar. Inemésio Gomes Santos Júnior, Tocantins, Paulinho Pereira da Silva, São Paulo, a gente chama de Stefano Guimarães Esteves. Agradecimento aos seccionais parceiros. E já dando os avisos de amanhã, vocês devem já ter visto a programação, amanhã vai ser nossos GTs, né? Muito importante que amanhã vai ser um ritmo também, igual esse ritmo desse evento ontem e hoje, vai ser bem objetivo, a gente vai ser bastante focado, né, na questão da nossa atividade de manhã. São 6 meses, né? Capacitação, academia, TAF, polícia, descentralização para a estratégia do cargo e o lançamento do edital de boas práticas. Então, um dia, amanhã, promete. Atividade à tarde, Márcio, está mantida? Não, Márcio? A Márcio não está presente. A priori, a minha programação que eu tenho desta manhã é da apresentação dos GTs. Então é esse aí, gente. Esse é o breve histórico. Nós conquistamos a nossa GAS em 2005, unificação em 2013, a polícia em 31 de dezembro de 2022, às 18h03. O companheiro que vai presidir aqui, vai mediar os trabalhos, é um dos sonhadores junto com o Cisleno. Vocês viram na abertura aí, junto comigo, que nós temos esse sonho, né? Acho que ele vai falar um pouquinho antes de abrir os trabalhos, um pouco desse sonho. Não tem dúvida. E essa aqui é a mesa que eu falo para todo o plenário, gente, aproveite essa mesa. O doutor Renato e o doutor Fábio estão à disposição depois que eles terminarem. Esses podem fazer uma carrada de perguntas. Aproveitem esse momento, que é sobre a ADI da polícia, a nossa polícia que foi tão prestigiada por tantas instituições, por tantas entidades representativas de classe. Vocês viram a qualidade das 7 meses anteriores a essa, ou seja, vamos aproveitar agora para fechar na mesa com chave de ouro. Agradecer com grandes perguntas, questionamentos,
E para amanhã, claro, depois dessas dúvidas, a gente encaminhar para as estratégias amanhã, que a gente vai discutir amanhã na hora da GT Polícia. Beleza? Então chama aqui à mesa o companheiro Rômulo, para ser o mediador e eu assumir aqui os trabalhos. Vamos, por favor. Muito boa tarde a todos. Que honra poder sentar aqui à frente depois de tantos anos sem participar dos trabalhos. Trabalhos foram iniciados em 2005 e eu não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria de contar um breve resumo de uma pequena história. Em 2005 eu utilizei uma parábola aos colegas, me dirigi aos colegas na abertura de um grande evento. Nós éramos uma multidão de 17 pessoas e tínhamos a incumbência de fundar uma associação. E essa multidão, eles estavam, assim como todos nós, em determinados momentos, um pouco apavorados com as circunstâncias. E eu falei para eles, olha, eu vou contar para vocês a história de alguns espias, está lá no Velho Testamento, na Bíblia e tal. Eles foram indicados a espiar uma terra. E passaram-se os dias, eles trouxeram relatório e foi perguntado a eles, o que vocês encontraram lá no seu trabalho de campo? Eles disseram, uma terra maravilhosa, que produz muito fruto, tem muita riqueza, tem muito ouro e tal. No entanto, lá tem gigantes, homens que nos destroçarão. Então, perdida a causa. Os 10 foram uníssonos nessa forma de pensar, e esse temor, esse medo. No entanto, 2 deles, ao serem perguntados, e vocês dois, o que falam para mim da terra? Eles dizem, a terra é exatamente como eles dizem. Terra maravilhosa, tem ouro, tem rio, muita água, muitos frutos. E lá também tem os gigantes. Mas os gigantes não são como eles disseram. Eles são grandes, porém nós o venceremos. E tomaremos a terra. Seremos vencedores. Falei para os colegas, hoje nós estamos iniciando uma associação e o nosso caminhar, esses gigantes se apresentarão. E nós devemos ter o sentimento, o coração daqueles 2 corajosos. Os gigantes sempre se apresentam na nossa vida a todo tempo. Bom, falei isso na época e hoje eu gostaria de falar aqui, ao iniciar, antes de dar início, só sobre o poder da semente. A semente, quando é lançada à terra, ela é invisível. A gente tem a tendência até imaginar que a semente está morta. Você não vê, os dias se passam, vem sol, vem chuva e nada. Mas o poder está dentro da semente. Não tem pressão da terra, não tem força que inibe o explodir da vida que está contido dentro dela. Então, a questão, por que eu estou falando do poder da semente? Porque já na fundação da associação já havia essa semente. Nós já sabíamos, à época, o poder que havia dentro da semente que daria o fruto. Hoje estamos vendo os frutos, ainda não amadurecidos. Porque já naquela época eu me lembro exatamente uma subprocuradora-geral, quando fomos pedir a ela que assinasse, isso depois de fundada a associação, que assinasse para nós um termo de apoio para que fosse ao Congresso Nacional, o plano de carreira. Ela falou, eu vou assinar, vou apoiar vocês porque eu valorizo o trabalhador, o servidor, mas vocês não me enganam. Eu sei o que vocês querem. Vocês estão doidinhos para ser polícia.
Mas eu sei, vocês fizeram concurso para motorista. Mas vocês querem ser polícia, mas fizeram concurso para motorista. Mas eu vou assinar assim mesmo. Então aquilo a semente já havia. Hoje os frutos estão aí. No dia em que o Procurador-Geral anunciou a criação da polícia, fez lá um jantar na PGR, eu estava lá, um pouco acanhado, porque havia uma certa barreira da minha parte, daqueles momentos ali. Eu sou bem transparente e eu estava um pouco acanhado. Quando ele anunciou essa tal portaria, que está muito mal elaborada, por sinal, quando ele anunciou aquilo, eu falei, a semente germinou. O fruto apareceu. Agora, não podemos colher esse fruto verde. É preciso que ele amadureça. Hoje aqui nós estamos cuidando para que esse fruto amadureça adequadamente. Muito bem, dito essas palavras, eu gostaria de anunciar aqui essa quarta mesa. Tá, Rômulo, peraí. Uma salva de palmas para o Rômulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, e vindo de quem falou, Edinaldo, a quem eu tenho grande apreço, e eu sempre uso as palavras deles. Inclusive aquela frase sua eu já tomei para mim. Abraços, com H. Do verbo haver, de luta, também de abraçar carinhosamente. Para a quarta mesa, nós vamos convidar aqui o Dr. Renato Bastos Abreu, que vai tratar aqui sobre a ADI da Polícia Institucional de Segurança. Dr. Renato Bastos Abreu, advogado, natural aqui de Brasília, advogado inscrito na OAB, da inscrição, graduado em Ciência Política pela UNB, Universidade de Brasília, graduado em Direito pelo Instituto Brasilense de Direito Público, IDP, aqui da Asa Sul, né? Pós-graduado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasilense de Direito Público, atuante nas áreas de Direito Constitucional e Administrativo Civil, com especial ênfase em Direito Público e Tribunais Superiores. Teremos também o Dr. Fábio Stilac, que atuará não presencialmente, mas vai falar pela internet. E, no momento dele, eu faço o seu currículo. Com a palavra, doutor Renato. Qual primeiro? Tá. Primeiramente, estender um pouquinho aqui a apresentação. Inicialmente, agradecer a presença e o convite. Eu integro a banca do Escritório de Advocacia César Brito Advogados Associados. Na ADI, em específico, nós entramos com um pedido de amicus curiae em nome da FENAJUF, né, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário Federal, Ministério Público da União, apresentando aí alguns pontos, né, iniciais. Não apresentamos ainda a nossa tese, porque no momento a gente faz primeiro um pedido, né, de ingresso e depois a nossa manifestação, as nossas razões, mas podemos aqui já discutir alguns pontos, né, em relação à apresentação aí da ADI pela ADEPOL Brasil. Aí eu posso fazer um relato fático, eu não sei se o doutor Fábio ia tratar sobre essa questão fática antes de mim. Quer tratar sobre esses detalhes fáticos primeiro, ou doutor Fábio? Eu foco por aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vocês todos me ouvem bem. Cumprimento a todos da mesa e a toda a diretoria e a todos os presentes. Acredito que seria mais aqui um bate-bola, se o doutor Renato quiser participar e a gente trocando ideia durante todo esse percurso. Para mim, eu acho que é muito mais positivo. Eu acredito que um resumo fático, eu posso fazer uma introdução e o doutor Renato pode
com toda a clareza, botar todo acréscimo que entender cabível aí. Posteriormente, também eu queria fazer uma explanação também com relação ao mixture, porque realmente traz muita dúvida, trouxe até muito embate em desfavor da diretoria por argumentos que não são verdadeiros, mas acredito que fica para um segundo momento trazer essas ponderações. Falando um pouquinho aí, então, da ADI 7349, acredito que ela realmente tenta trazer inconstitucionalidade da portaria 202, né, de 31 de dezembro de 2022, um resumo bem direto, né, que a portaria traz, que fica criada a Polícia Institucional do Ministério Público da União, regulamentando o exercício do poder de polícia. Basicamente, a DEPOL ali traz 4 violações, né, que ela traz nos seus argumentos. A primeira violação diz respeito à criação de cargos através de portaria, procedimento que poderia ser realizado somente mediante edição de lei, sendo inconstitucional por outro meio, no sentido que ele traz como argumentação o artigo 37, caput, inciso 2º da Constituição Federal. A segunda violação, eles falam que diz respeito ao fato da portaria 202 de 2022 designar agentes ou inspetores da Polícia Institucional do Ministério Público para executar atividades de segurança institucional, nos termos e atribuições elencadas do artigo 7º da portaria, que fala exatamente disso. O que seria um caso de aglutinação, traria vários cargos, várias funções em uma carreira diversa, uma carreira só de cargos diversos, o que seria também inconstitucional. A terceira violação estaria ligada ao artigo 144 da Constituição, pela simples leitura do artigo 1º, reforçado pela lista de atribuições do artigo 7º da portaria, o ato normativo impugnado regula o exercício do poder de polícia pelo órgão e seus respectivos servidores. E a quarta e última violação que ele traz ser nítido o conflito de atribuições da Polícia Federal, das Polícias Civis e da Polícia Militar, previsto no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal, e as atribuições da Polícia Institucional do Ministério Público. Então, um breve resumo que eles trazem da norma impugnada seria a criação de cargos públicos que somente poderiam ser realizados por lei. Uma segunda violação seria a aglutinação de uma carta única em cargos públicos diversos. E a terceira violação seria que ela estaria regulando o exercício do poder de polícia sem previsão legal. E a quarta violação é a criação de um órgão de segurança pública com extrapolação do rol taxativo escrito no artigo 144 da Constituição. Só para todo mundo ter conhecimento, houve manifestação do Aras, do Procurador-Geral da República. Desses argumentos, ele trouxe nessa ADI, primeiramente, a falta de legitimidade da DEPOL, que a DEPOL não teria condão de argumentar sobre a regulamentação interna do órgão, uma vez que o Estatuto da DEPOL traz defesa e interesses de delegados de polícia do Brasil. Então, a argumentação inicial dele seria uma preliminar, não poderia sequer ser, digamos, vista o mérito da ação, uma vez que a DEPOL não teria legitimidade para a atuação na presente ADI, por entender que seria realmente uma coisa institucional interna do Ministério Público, ao qual não teria qualquer condão de fiscalização ou intervenção da ADEPOL. No mérito, ele traz que a Polícia Institucional do MPU, decorrente da regulamentação do poder de polícia, ampara-se na autonomia administrativa, expressamente conferida no Ministério Público pelo artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eles trazem basicamente a argumentação que não se está fazendo uma polícia, digamos, lato sensu, uma polícia geral, que seria, na realidade, uma polícia interna, uma polícia administrativa do Ministério Público. E argumenta que está na mesma direção da Resolução 344 de 2020 do CNJ, que regulamentou o poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais, que também foi amparado pela decisão plenária do próprio órgão, do CNJ, no processo administrativo 5286 de 37 de 2010.2.00.000, ao qual assentou e cumpre o Poder Judiciário exercer o poder de polícia dentro das suas instalações. Isso, o que eles argumentam é que não se trataria realmente uma polícia geral, seria uma polícia administrativa interna e por isso seria totalmente válido e constitucional. Argumenta também o PGR que não se cria nenhum cargo dos quadros de instituição, promove-se tão somente a mera alteração de especialidade, passando a denominar de agentes ou inspetores de polícia do Ministério Público da União os servidores que já exercem as funções de segurança institucional, assim estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da norma, da portaria, né? Que a alteração da nomenclatura situa-se no âmbito de competência regulamentar expressamente conferido ao PGR,
chefe do Ministério Público da União, artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, e pelo artigo 3, inciso 3º, da Lei Complementar 75 de 93. Ou seja, entende que a regulamentação da polícia é ato do chefe daquele órgão, do PGR, ao qual não há qualquer inconstitucionalidade, porque ele está somente realmente regulando aquilo que é do seu dever. E por último, ele argumenta que, tendo em vista a simetria entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, na realidade ele traz um reforço daquilo que já foi argumentado, que é o condão que, como já houve uma polícia do Judiciário, não há qualquer problemática, qualquer inconstitucionalidade da própria criação da Polícia do Ministério Público. Dessa forma, tornaria também declarado constitucional a criação da Polícia do Ministério Público. Esses foram os argumentos do PGR. O AGU também já se manifestou na presente ADI, praticamente reforçou os argumentos do PGR, só trazendo mais, digamos, jurisprudência sobre o caso e infirmando ainda mais fortemente, como argumento, acredito que principal, essa questão de tratar-se de uma polícia administrativa, o que por si só não traria qualquer condão constitucional, seria realmente um cargo de exercício do chefe do órgão, seria o PGR, sendo assim não há qualquer, digamos, inconstitucionalidade. Esses foram os argumentos realmente levados pelo PGR e pela AGU, e essas foram as violações levadas ao cargo aí pela DEPOL. Esse seria um resumo mais direto, sucinto e rápido. Eu vou deixar o doutor Renato também falar um pouquinho aí, porque realmente é muita coisa e muita matéria para a gente tratar. Uma quebra de protocolo aqui. Eu não apresentei o doutor Estilac, a quem eu cumprimento, doutor Estilac. Muito prazer em revê-lo à distância aqui. A dinâmica da mesa, ela me pegou um pouco de surpresa. Eu imaginei que primeiro o morador faria, mas como está aqui o bate-bola, eu vou dar aqui as credenciais do Dr. Fábio Estilac, a quem eu tenho sido atendido muito bem. Muito obrigado, Dr. Estilac. Aquela vez que eu te liguei, me atendeu prontamente. Dr. Fábio Estilac, ele é advogado formado no Uniceub, pós-graduado em Processo Civil e Direito Administrativo pela LFG, Direito Sindical pelo IESB, Direitos Difusos e Coletivos pelo CEI, atualmente mestrando no IESB. E ele é sócio do Estilac e Rocha por 10 anos. Então, com a palavra... Bom, acho que a explanação aí do Dr. Fábio é muito precisa em relação aos temas, né? Só um destaque específico também ao artigo 37, inciso 2, né, que foi trazido aí e devidamente afastado pela Procuradoria. Quando você normalmente reorganiza a estrutura administrativa funcional, né, de um órgão, você não está criando carreira nova nenhuma, né? E a gente tem aqui uma alteração de especialidade, né? O rol lá do artigo 7º da portaria, ele não traz nenhuma novidade, né? Tudo aquilo que está ali já estava sendo feito pelos agentes, que agora vão ser chamados de agente ou inspetores de polícia do MPU. Então, a gente não tem bula aí a regra do concurso público e também não tem o que se chama de forma de provimento derivado, né? Que encontra aí óbice na súmula vinculante 43 do STF. Esse ponto é um ponto trazido, né, um dos primeiros pontos trazidos pela ADEPOL, como bem colocou o Dr. Fábio. Nós temos aí aquela inexistência, né, de criação de cargos através de portaria, e para além desses pontos que a AGU apresentou e a PGR apresentou, a meu ver, nós temos ainda alguns óbices formais, né, em relação à atuação dessa ADI, principalmente aí por se tratar de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, e deveria ter vindo aí de uma forma de ação de descumprimento de preceito fundamental, porque, a meu ver, não caberia uma ADI em face de uma portaria. Então, a gente tem esse impedimento aí do processamento já nascendo no processo, né. Foi utilizado alguns precedentes, dizendo que existem ADIs autorizadas em relação a decretos, mas eu acho que não se aplica, porque nós estamos tratando aqui de uma portaria, né?
E essa mera reorganização institucional que o doutor Fábio bem aplicou, e o PGR também trouxe, né, na manifestação dele, é prevista pela Constituição, está lá no artigo 127, parágrafo 2º, né? Então, o Aras, a fazer a edição dessa portaria, não extrapolou aquela competência constitucionalmente estabelecida, né? E também, além da resolução do CNJ, né, que eu acho que foi bem colocado, tem a questão de uma resolução no próprio CNMP, né? O artigo 3º, se eu não me engano, da resolução 156 de 2016, já trazia todas essas atribuições que estão lá no artigo 7º e que ensejaram aí a criação dessa polícia institucional. E há uma grande confusão, como bem colocou, em relação ao que é a polícia administrativa e o que é uma polícia voltada mais à segurança pública, né? Nós estamos falando aqui da ADEPOL Brasil, que representa servidores, agentes, né, delegados de Polícia Civil e Federal, e não encontra a ADEPOL Brasil, na base de sua representatividade, os agentes de segurança institucional, que agora são agentes, né, e inspetores de polícia do MPU, em sua base de representados. Então, nós temos aí uma questão de legitimidade, né, e uma falta de ausência, ou uma falta de pertinência temática, desculpa, bem reconhecível, né? É algo que eu acho que vai fulminar esse processo desde seu início também, e, de certa forma, atuaria como uma barreira até para análise do mérito dessa ação, e a gente não teria nem que discutir essas questões, né, de organização, de artigo 37, de súmula vinculante, de provimento derivado. Eu acho que se seguir por um caminho formal, né, nós temos esses impedimentos todos, e entrando aí, evidentemente, se o ministro relator, salvo engano, o André Mendonça, resolver não passar por esses temas, a gente teria que discutir aí o mérito, e o mérito nesse sentido mesmo do afastamento da aglutinação. Não há nenhuma novidade no que está sendo proposto, os agentes já faziam essas atividades anteriormente, né? E é isso, assim, a autonomia administrativa do MPU permite tudo aquilo que está escrito, por mais que tenha que ser melhorado, né, como bem apontou aqui os presentes, mas subsiste ainda a necessidade de a gente enfrentar esses pontos. A FENAJUF vai apresentar as suas razões, né? Eu creio também que no momento oportuno o doutor Fábio vai apresentar, porque nós não tivemos ainda nenhum pronunciamento, né, de admissão dessas entidades no processo. E só para colocar o último ponto, nós temos esses conflitos, né, de atribuições entre os policiais civis, policiais federais, né, e a própria polícia militar. Esse é um argumento que vem sendo colocado, mas, a meu ver, de forma genérica, né? Não se fala em que medida, em que pontos aqueles incisos do artigo 7º estariam em dissonância, né, com aquela atribuição meramente institucional. Então, para finalizar um ponto que eu trouxe lá atrás, não há que se confundir esse poder de polícia administrativa, institucional, voltado às ordens do Ministério Público, à proteção da instituição e das pessoas, com aquele poder de polícia próprio da segurança pública, né? O doutor Fábio até colocou aquela polícia mais tradicional que a gente conhece. Então, é mais ou menos nesse sentido. A entidade que a gente representa nesse processo traz uma preocupação em relação à preservação da segurança das instituições e das próprias pessoas que trabalham nessas instituições, e o Ministério Público, como está nessa base, dá legitimidade para a federação ingressar. Então, assim, é um ponto de vista que também está sendo apresentado por parte dos trabalhadores do Poder Judiciário Federal, MPU. E voltando aí também a uma questão bem prática, né? A gente teve aí os episódios, né, do 8 de janeiro, e teoricamente essa portaria vem dar mais força à atuação de uma polícia institucional, à proteção da instituição, à proteção do patrimônio, à proteção das pessoas, dos prédios, das diligências externas e internas que têm que ser realizadas. E do ponto de vista administrativo, essa portaria acaba reforçando a necessidade de se atualizar a categoria,
de conferir algumas prerrogativas à categoria e que isso vem acontecendo a partir dessa portaria que foi impugnada, aí, a meu ver, em relação a esses óbitos formais e materiais, de uma forma até fora de uma certa legitimidade da Depol Brasil, que não deveria estar discutindo esse tema, pois não representa os servidores, os trabalhadores e os agentes, né, envolvidos. Mais ou menos esses os pontos aí. Eu devolver a palavra ao Dr. Fábio, se ele quiser fazer alguma complementação. Não, doutor Renato, é muito bem pontuado, eu vou no mesmo caminho. Para mim, realmente, a maior problemática a ser superada é de legitimidade. Situação, para mim, clara que dentro da Depol solicitar qualquer tipo de inconstitucionalidade de um fato, de um argumento que realmente não condizem ao que está no estatuto próprio da entidade. Nem foi muito bem pontuado, lá não traz agentes de segurança ou não traz agentes policiais, realmente são os delegados, o que por si só, na minha opinião, traz realmente uma possibilidade de verificação do mérito. Isso, para mim, é uma questão já insuperável, foi muito bem abordado pelo AGU, principalmente, o PGR nem tanto, foi mais en passant, mas realmente também trouxe essa ponderação. E como o doutor bem falou, todas as jurisprudências relacionadas, quando for falar realmente da validade ali, né, ou da inconstitucionalidade, pela aglutinação, seja pela realmente o poder de polícia, seja pelo artigo 144 da Constituição Federal, ao meu ver, nenhum deles se enquadrou ao caso concreto. Eu acredito que realmente, como bem falado, eu não tinha visto realmente nesse cenário, a DPF talvez, né, seria o melhor caminho para uma possível inconstitucionalidade, mas acredito também que nada disso traz uma validade para a portaria, digamos assim, né? Isso só traz realmente que é constitucional a Polícia Administrativa do Ministério Público. E é sempre bom pontuar isso, porque realmente a gente vê falhas também muito graves ali na própria portaria, até pela falta de participação das entidades. Para mim, o artigo 2º tem uma problemática séria, que fala que até os cargos condicionados podem ser polícia. Então, são situações que a gente tem que realmente, com relação à DI, né, especificamente, ela, para mim, vai ser realmente, ao meu ver, né, pelo que você lê e tudo indica, ela não vai ser nem conhecida por falta de legitimidade da entidade que a ajuizou, mas realmente isso não valida nem traz qualquer mérito para a portaria em si. Foi sim uma grande conquista, acredito que não só do Ministério Público, mas realmente em conjunto, né, com o Judiciário. O Renato muito bem pontuou também, o 8 de janeiro reforça essa necessidade, não só da criação, mas também do treinamento e especialização dessa polícia, dessa segurança institucional e administrativa. Se faz necessário, porque nunca se sabe o que pode acontecer, como aconteceu, que ninguém esperava, e também pela valorização, né, necessária que se faz dessa alteração de nomenclatura, como foi falado, e essa realmente necessidade de valorização dos servidores que atuam dessa forma há muito tempo, essa que é a realidade. Porém, agora estão sendo realmente enquadrados no novo posicionamento. Então, é uma grande vitória. Tem que ser realmente ali conduzida novamente num formato mais forte, porque tem que ter a participação das entidades, tem que ter a participação dos servidores que atuam. Então, realmente, eu vejo que essa ADI, para mim, ela não vai ser levada adiante por falta de legitimidade e pelo mérito também, que é bem fraco, na minha opinião, com relação às violações apontadas. As violações apontadas, acredito que elas poderiam ser mais bem trabalhadas e também com uma jurisprudência mais específica, que não foi o caso. Eles trouxeram uma jurisprudência que, para mim, não tem cabimento no presente caso, que é da Polícia Ferroviária Federal, que foi criada no Estado, o que não é o caso, né? Está se criando aqui uma polícia administrativa, uma polícia interna, digamos assim, do Ministério Público, que tem lá claro no artigo 7º da própria portaria. Então, realmente, o artigo 7º está claro, administrativo, o que traz a constitucionalidade do ato do chefe do poder, que é o PGR. Então, ponderações que eu reforço realmente a fala do doutor Renato. Eu queria só tratar também a questão do amicus curiae, que eu sei que realmente é bem confuso no início. Eu acredito que algumas pessoas não entenderam o que era o amicus curiae, ou realmente utilizando de uma forma até possível de má-fé. Por que eu digo isso? Eu sei que a diretoria da AGENP sofreu muitos ataques com relação ao ajuizamento do amicus curiae no presente ADI. E muitos falaram que com o ajuizamento do amicus curiae, a AGENP seria contra a polícia, estaria atuando realmente para que fosse inconstitucional. O que é uma iniquidade, o que é uma mentira.
porque realmente o amigo curiae nada mais é do que realmente um amigo da corte, literalmente um amigo da corte. Ele vai subsidiar o julgador a fazer o seu julgamento, vai trazer elementos para que realmente o julgamento seja feito da melhor forma possível. Diferente do que você realmente, contra o amigo curiae, não quer dizer que você está a favor da tese de quem ajuizou a ação. Você pode muito bem trazer elementos que sejam contrários àquele pedido realizado em sede inicial. Pode até subsidiar a possível constitucionalidade da portaria. E é bom pontuar isso por conta dos ataques sofridos até por chefias com relação à AGEMPO, que num primeiro momento que foi ajuizado amigo curiae, o amigo da corte, foi atacada de uma forma como se a AGEMPO fosse contra a polícia. E a AGEMPO é uma das entidades, acredito, que mais lutou em favor da Polícia do Ministério Público, que mais lutou em favor dessas especializações, mais lutou realmente para que essa conquista fosse realizada. E o amigo curiae nada mais é do que uma função institucional da AGEMPO. Ela tem que acompanhar essas causas, ela tem que estar presente em todas as ações que infligam realmente diretamente na sua carreira. Então eu só queria pontuar isso, só queria trazer isso a conhecimento, porque realmente, como eu falei, o amigo curiae, para quem tem conhecimento de direito, sabe que nada mais é do que um amigo da corte, é um órgão que vai subsidiar o julgador a trazer elementos que ele possa fazer o melhor julgamento possível. Era basicamente isso que eu queria falar aí. Devolvo a palavra para o doutor Renato. Em relação ao amigo curiae, cabe realmente a gente fazer esse alerta, porque é um instituto jurídico mais próprio da advocacia, né, dessa atuação nos tribunais superiores. Então, assim, as entidades, elas atuam como terceira interessada, né, é uma modalidade aí de ingresso. Então, você pode subsidiar, apresentar o que justifica o ingresso como amigo curiae. Essas entidades, elas vivem a realidade fática do problema. Então, o que acontece? As entidades, elas apresentam o que vem acontecendo do ponto de vista de quem eles representam, seja os agentes de segurança institucional, polícia, servidores e servidoras do Poder Judiciário, do Ministério Público, que seja. E essa realidade mais apurada, mais correta, ela é apresentada para que o próprio juízo entenda do que ele está fazendo. Então, assim, vamos colocar um exemplo de uma ação no STF que trata sobre o direito da saúde. É esperado que entidades da saúde, que hospitais, que entidades da enfermagem, de medicina participem. Nesse caso, se espera que essas entidades que representam os servidores, os trabalhadores, os agentes afetados, contribuam com o juízo, sejam para apresentar um ponto favorável ou desfavorável, como bem colocou o Dr. Fábio. Então, assim, o Instituto do Amigo curiae, ele é uma atividade feita para aperfeiçoar a eventual decisão do STF, primeiro lá, né, uma decisão monocrática, depois colegiada, e é por isso que, na ocasião dos julgamentos, né, os advogados que representam essas entidades admitidas, eles fazem uso da sustentação oral. Então, não significa a apresentação desse Instituto de Amigos curiae uma impugnação ou filiação a qualquer sentimento contrário, né, à portaria. Na verdade, a gente está entrando com um pedido de contribuir com o juízo. E aí o ministro que vai julgar, ele vai pegar esses fundamentos e ele pode usar, inclusive, esses fundamentos na sua decisão, embasar os fundamentos da decisão dele com o que foi trazido. Então, é um instituto muito poderoso, vem sido cada vez mais utilizado, né, nas instâncias superiores, seja no STJ, seja no STF, e que permitem aí a atuação dessas entidades, né, para trabalhar, né, junto ao judiciário, para aproximar essas pessoas que estão sendo representadas àqueles que estão fazendo as decisões. E como essa é uma questão que vai afetar, basicamente, uma coletividade, é importantíssimo que sejam apresentados esses pontos de vista por parte da AGEMPO, por parte da FENAJUVE e das demais entidades que vão requerer ingresso, que já requereram, né? Eu queria só fazer um destaque também, aproveitar só um tema que eu acho que ficou faltando, é a questão da correspondência, né, doutor Fábio, das carreiras dos tribunais e do Ministério Público. Nós temos uma resolução no CNJ, resolução 344 de 2020, que autoriza, né, essa criação de
de um poder de polícia administrativo no âmbito dos tribunais. Como nós temos carreiras tidas aí como co-irmãs, a gente escuta muito isso e fala dessa forma, né? Não há nenhum impedimento, então, de que o MPU, né, faça uma portaria do jeito que fez, com base, né, tanto na resolução do CNMP, que já regulamentava a necessidade dessa segurança institucional, como, né, na correspondência com o que o CNJ já decidiu para os tribunais. E também nunca é tarde a lembrar que nós temos casos desses, né, de polícia administrativa na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e que a gente tem certa correspondência. Então, nós não temos aí esse impedimento, e é mais um argumento, e aí nesse sentido, no aspecto material, que faria cair por terra os argumentos aí da Depor Brasil. Então, o Reginaldo quer fazer uma parte? Então, com a palavra. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Boa tarde, Fábio. Espero que você esteja em plena recuperação. Renato, me ombreio a você com essas argumentações, é isso mesmo. Acho que ambos estão perfeitamente alinhados e corretos nessa compreensão. Mas eu queria acrescentar que dos três questionamentos que estão sendo apresentados, existe um que nós precisamos ter bem cuidado com ele, que é o que diz respeito à criação de um novo cargo. Infelizmente, quem provocou isso foi o próprio MPU, o próprio procurador Aras, e quem rascunhou essa portaria. Porque rascunhou quebrando o princípio da pessoalidade primeiro, porque parece que quis acolher ao interesse pessoal de alguém, e até já se citou que existe um alguém que vai ser beneficiado com isso, e esse alguém está acobertado pelo artigo 2º da portaria 202, que é o caso dos cargos em comissão. Então, este ponto, ele precisa, enquanto amigos da corte, ele precisa ser confrontado. O fato de nós, a AGEPO, FENAJUF, se dispor a colaborar com a corte para oferecer esclarecimentos e ajudar, não pode permitir que a gente ultrapasse a linha tênue de consolidar e apoiar atitudes que foram feitas de forma incorreta pela administração, ultrapassando ou passando por cima do artigo 28 da Lei 13.316, que prevê a necessidade, a obrigatoriedade das entidades serem ouvidas em qualquer questão relacionada à carreira do MPU, que é previsto lá na lei, diz que as entidades precisam ser ouvidas, e o precisar ser ouvido não é ouvido de mercador, é ouvir de fato, receber informações, é debater, é construir de forma coletiva tudo que diz respeito à carreira. Então, infelizmente, quem promoveu essa portaria, quem rascunhou, colocou algo que não deveria e abriu esse campo para essa discussão, para além de todas as discussões da legitimidade, da ADEPOL, de não fazer parte do estatuto, de uma portaria estar sendo discutido num campo de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, de todas essas, fugindo de todos esses aspectos. Mas esse ponto já, direto na norma, ele precisa, quando forem acolhidas as entidades na ação, elas precisam, eu gostaria de deixar isso registrado, que é necessário que se aproveite esse momento para se corrigir isso. Nós não aceitamos ninguém que não seja concursado para o cargo de agente de segurança ou as carreiras anteriores que foram convertidas no que hoje nós somos. Nós não aceitamos ninguém, nós não aceitamos polícia ad hoc. Não existe policial ad hoc. E é isso que a gente quer reforçar, para que quando
acolhidos para fazer as contribuições com a Corte, seja derrubada esse artigo 2º, ele seja corrigido, retirado, esse indivíduo, esse extraterrestre, este indivíduo que não faz concurso ou que fez concurso para outras áreas que não é a nossa. Nós somos os que, lá desde 2005, com o Romo, que desbravamos, que lutamos, que construímos essa luta e chegamos onde estamos. Então, deixo só essa referência para contribuir e para que nós possamos aproveitar um momento, se for necessário, se chegar a ser acolhido, para fazer as correções necessárias nessa portaria. Obrigado. É ótimo, doutor Renato, se eu puder pegar a palavra um pouquinho. Só para trazer, Reginaldo, um grande abraço aí também. É que nem eu falei, eu acredito já na apresentação, o fato da falta de legitimidade, o fato realmente do mérito também não ser tão fortalecido pelo que foi levado à peça, não valida, que eu trouxe realmente pontos da portaria que, na minha opinião, realmente são inconstitucionais também, do tipo esse, claramente, do artigo 2º, que traz realmente cargos comissionados podendo se tornar polícia do Ministério Público, sem qualquer condão ou qualquer, realmente, digamos assim, critério que possa ser feito. Simplesmente um cargo comissionado pode se tornar polícia e ponto, não traz ali sequer necessidade de concurso público. Então, esse é um ponto gravíssimo da portaria. Porém, eu acredito que não seja na ADI, até com o amigo Cury, o momento apropriado para embate da questão de um artigo específico. Até porque o ministro André Mendonça, que é o relator, ele está realmente adstrito ao que foi pedido. E o pedido é realmente que seja declarada a inconstitucionalidade da portaria por inteiro. Então, assim, acredito que a gente tem sim que lutar contra esse artigo específico, contra outras situações. A gente tem que lutar, sim, pela falta prevista claramente na lei, que é a necessidade de ouvir as entidades. A gente tem que brigar, sim, por conta dessas situações que, novamente, a PGR traz. E a gente vê claramente as falhas feitas pelas portarias, as falhas feitas nas regulamentações, quando efetivamente elas são atacadas com a ADI, quando elas são atacadas por ações realmente que, eu vou dar um exemplo do TAF, que são várias liminares deferidas, são várias ações ajuizadas, quando há a necessidade efetiva do tribunal rever ou realmente até atacar portarias e regulamentações feitas, é porque elas estão sendo mal feitas, essa que é a realidade. Então, por mais que a gente entenda que este não é o caminho correto, a ADI, por mais que a gente entenda que não há legitimidade, por mais que a gente entenda que o mérito em si tem algumas falhas e as jurisprudências trazidas à presente inicial, elas não são realmente condizentes com o caso, a gente não quer dizer que realmente está validando a portaria, não quer dizer que realmente a portaria está correta, não quer dizer que realmente os atos feitos, até porque, que nem foi falado, eles foram feitos, parece que dentro de um escritório, de portas fechadas, com alguns colegas, e tocou aquela portaria e ponto, até que foi em dezembro, né, de 2022, quase fechando ali as portas do ano. Mas tudo isso, a gente não está brigando contra a portaria total nesse momento. Aqui a gente realmente tem que trazer subsídios aos julgadores de uma matéria que ela é inconstitucional ou não. A gente não pode realmente ficar pensando muita coisa, porque realmente, para mim, se a gente pensar, tem algumas coisas inconstitucionais ali, que nem o artigo 2º, o cargo comissionado se tornar polícia, mas ela é, digamos, constitucional. Talvez o formato e o texto de alguns artigos não, mas acredito que no momento, quando a gente for subsidiar, a gente tem que ser mais direto, a gente tem que ser mais realmente ponderado na situação de constitucionalidade total ou não da portaria, como é feito o pedido da inicial. Isso que o doutor Fábio colocou é muito importante, porque no direito a gente tem uma necessidade de que o juízo se atenha ao que foi pedido no inicial, né? E o pedido da inicial não engloba a redação do artigo 2º, né? Então, isso teria que ser julgado oportunamente nos seus instrumentos adequados, né? Mas, assim, eventualmente fazer menção a essas inconstitucionalidades é possível, né? Trazer uma breve menção, mas a possibilidade de que o ministro André Mendonça se debruce sobre o conteúdo do artigo 2º
nesse momento, para esse instrumento que foi utilizado, ele nem poderia, né? Porque pelo princípio da distrição, colocou bem o doutor Fábio, ele vai julgar se é constitucional ou não o todo. Então, assim, questões de aperfeiçoamento, melhorias ou impugnações específicas de artigos, elas têm que ser feitas oportunamente, né? Seja no STF, seja aí em outras instâncias, e tentar melhorar, né, essa necessidade de oitiva, né, que consta lá no artigo 28, como foi bem colocado. Se eu não me engano, também foi uma questão que entrou, né, na discussão lá do TAF e tudo mais. Mas esse subsídio, se a gente trouxer ele agora nesse momento, como a gente bem colocou, eu acho que pelo fato de que a ação provavelmente não vai ser nem conhecida, então esse artigo 2º ele também não seria analisado, né? Eu acho que caindo aí por terra, seja pela questão da inadequação dessa ADI, né, ou então pela legitimidade, ele nem vai chegar a analisar, né, o que são essas atribuições, se há conflito, se não há conflito, porque, de certa forma, quem provocou não poderia provocar o STF, né? Então, a gente colocar esse artigo 2º nesse momento, talvez a gente não consiga ter essa análise por este instrumento. Mas e aí nós temos plena confiança de que existem formas de debater isso, como a própria DPF, como as próprias ações, né, e requerimentos administrativos, e são esses instrumentos que a gente utiliza, né, no Poder Judiciário, e aí também em relação ao Ministério Público, que a gente pode utilizar. Não elide aqui também da gente colocar uma menção, né? Há várias inconstitucionalidades dessa matéria, mas o que está sendo discutido aqui é esse ponto. Então, assim, eu já fiz umas anotações aqui para a gente ver se a federação, enquanto representante aí dos trabalhadores do Poder Judiciário Federal e MPU, se a gente não consegue contribuir nesse sentido também. Fazer um adendo, uma nota de rodapé, só para atrair, né, uma atenção nesse sentido. É muito improvável, acho que até nem poderia, né, o André Mendonça se manifestar sobre esse artigo nesse momento. Mas é isso, como o doutor Fábio Stilac colocou, eventualmente, e isso é muito comum. A gente vê no Poder Judiciário, normalmente, portarias, resoluções, sempre que a gente tem que impugnar, a gente impugna um artigo ou outro, né, e a gente vai tentando fazer uma coxa de retalhos para no final ter uma obra completa, né? A gente às vezes tem que brigar artigo por artigo porque aquilo foi mal redigido, porque aquilo não foi pensado, porque aquilo descumpriu uma legislação federal, porque aquilo descumpriu uma resolução, seja do CNMP, do CNJ, do CSJT. Essas situações todas, às vezes, a gente, para não perder o todo, a gente tem que ficar ponto a ponto, e aí acaba sendo um trabalho de formiguinha, né? Que a gente até costuma fazer e acompanhar diariamente. Até fazendo mais uma adendo aí, até acho que nisso na inicial falhou um pouco, né? Porque ela foi meio que pro tudo ou nada, né? Ela foi direto para a declaração da portaria como um todo, né? Subsidiada ali numa falta de condicionalidade pelo artigo 144 e 37. Isso até às vezes, que nem foi bem pontuado ali pelo Renato, poderia trazer alguns artigos, né, que talvez teria até mais chance de ir ali para poder realmente, que nem foi falado, se configurar um pouco essa portaria e enfraquecê-la, querendo ou não, se você vai declarando seus artigos inconstitucionais, vai realmente desmembrando ela, fato que foi feito, que eu acho que era até possível, até porque para mim fica claro que cargo comissionado não pode virar polícia do Ministério Público da noite para o dia, né? Não posso nomear um cargo comissionado hoje e amanhã já estou dando polícia do Ministério Público, que a portaria, né, criada assim me deixa. Mas até eu falo que realmente posteriormente pegar o contato do doutor Renato também para a gente trabalhar em conjunto aqui com a FENAJUF para poder atuar frente a essas inconstitucionalidades pontuais, né? Essas ilegalidades pontuais, como bem falado, seja onde for, CNMP, ou seja na Justiça, primeira instância, seja por ADPF, a gente vai trabalhando no melhor instrumento e vai pontuando, sempre, claro, trazendo para vocês todas as atualizações, a gente muitas reuniões com os servidores, isso é muito importante, e aí já tivemos algumas até com relação a isso,
Já está sendo elaborado alguns textos de algumas ilegalidades que o pessoal entende, para fazer análise e depois realmente fazer as atuações pontuais e diretas ali contra essa portaria. Aproveitando, o Fábio até foi lembrado para o senhor na questão do que houve uns ataques à associação e aos dirigentes da associação, gestores lá do Bloco F, lá do Ministério Federal, acusou que a associação era incompetente, que a associação pregava baderna e que os dirigentes eram irresponsáveis, né? E eu refuto, né, a gente defende a categoria no plano de carreira de 2017, na regulamentação, eu já avisava lá na comissão de carreira, eu pela GEMPO, o Renato do CNPU, Sindijus, o FENAJUF, todas as representações, e vários pontos lá na regulamentação eram meio tumultuados. Geralmente cada ramo indicava 3 gestores, as entidades eram 1 por entidade, sempre 3 a 1, né? A gente tinha um quarto lá na comissão de carreira, mas o debate sobre a QI foi rápido, o debate sobre a gestão de projeto também, acho que foi uma das reuniões, a questão de promoção e merecimento, progressão na carreira também 2 reuniões, quando chegou na questão da gás, aí o pau cantou, aí foi 7, 8, 9, 11 reuniões, só impasse, porque queriam implantar o TAF. O que eu falo do TAF? Essa administração não negociou com a gente. Tem o artigo 28, que eu sempre enchi o saco do Dr. Fábio, que está aí, toda reunião, eu sempre falava isso nas lives, também pintelava o Renato, o pessoal da FENAJUF, falava o artigo 28, tem que ouvir as entidades sindicais. Semana passada, com o chefe de gabinete do Darlan, que ele, no momento da reunião, aí estava uma pauta da GPOJUS, que era Porto de Arma, ele perguntou para mim, pô, Lércio, doutor Aras é amigo do cargo de vocês, mas vocês estão levando tudo para o CNMP, vocês estão judicializando tudo. Eu falei, doutor Darlan, se fosse amigo, tinha conversa, né? Amigo conversa com amigo. Eu não entendo um amigo que não conversa, tudo igual abaixo, de cima para baixo, não tem conversa. Eu falei, nós somos no Bloco F, os escalões inferiores, lá nos subalternos, não nos ouviram. Nós somos no Secretaria-Geral, não nos ouviram. Mandamos ofício para o doutor Aras, não nos ouviu. Então a gente foi em outro lugar que nos escuta, que é o Poder Judiciário. Aí, como mediador, vai arbitrar. Aí, chegando no que o doutor Fábio falou aqui agora há pouco, que os gestores desse grupo de WhatsApp ofendeu a associação e ofendeu os dirigentes. Já aviso para vocês que a gente não vai deixar barato, porque a gente tira nosso tempo de estar com a família, ou em atividade de lazer, está defendendo a categoria, e não vai admitir que um gestor temporário, né, que tudo por critério político venha a ofender a associação ou os pleitos da associação. Inclusive, a gente chamou lá um dos gestores que a gente era amigo da causa. O cara formado em Direito, não sabe o que é amigo escuro, é amigo da corte, não da causa. Né? Não comemorou. O doutor Danone disse, também vocês vão comemorar a portaria. A portaria tem a palavra comissionados. Mas vai atingir um. Mas eles sabem até quem é esse que vai ser atingido. Eu falei, doutor, não interessa. A associação e os sindicatos e a federação não têm acordo com polícia de colete. A gente virou piada aqui, as entidades com irmãs, mas como assim polícia de colete? Você dá um colete, vira policial? Aí quando for exonerado, devolve o colete? Isso é brincadeira, né? E aí eu também falei do artigo 2º, o artigo 16, parágrafo 2º, que fala da regulamentação. Aqui no gabinete não chegou a regulamentação ainda. Sim, mas, doutor, se não ouvir o sindicato, a associação, a federação, o que vai acontecer? Provavelmente uma judicialização. Porque tem que ouvir as entidades. Se vier dizer que para ser policial você tem que passar por testes semestrais, físico, semestrais de tiro, semestrais psicológico, psicotécnico, e também curso de doutrina por semestre, nós sempre tiver mais de 1.000 homens e algumas mulheres. A gente não vai conseguir, semestralmente, é coisa de maluco isso. Qual é a polícia que passa para adestramento semestral? Não é nem nas Forças Armadas, só grupos especiais. Então, assim, vamos deixar registrado, o doutor Fábio falou, aconteceu esse episódio lamentável, vindo de gestores, e se são gestores, eles falam que pela instituição não merece um novo processo, né? Que ofendeu a associação e os dirigentes. Todos os dirigentes da associação, está aqui o Daniel, está aqui o Raul, o Wesley, o Robertinho, e mais, tem um diretor, deixa eu ver ali, Márcio. Então, assim, todos nós aqui estamos trabalhando permanentemente para a categoria, e a gente não vai admitir que um gestor nos ofenda e nos agrida. Bem lembrado do doutor Fábio. Então, de novo, acho que a plenária tem que aproveitar esse momento aqui, eu fiz mais esse registro, mas acho que a plenária tem que aproveitar para tirar essas dúvidas, vou até já passar para o Wesley. Eu quero que os homens aproveitem. Essa mesa é a mesa principal do evento. Então, aproveitem, questionem, perguntem.
Márcio, quiser falar? Posso perguntar? Por favor, depois do tio. Márcio, posso só falar antes um pouquinho sobre isso? Por favor. Perdão, Márcio, precisa atrapalhar. Mas é porque eu queria só dizer, Laércio, que não só, mesmo que vocês fossem contra a portaria, mesmo que a gente fosse atuar em desfavor da portaria, não cabe à chefia atacar qualquer dirigente associativo ou sindical. Para mim não existe uma chefia que, mesmo sem entender o direito, mesmo sem entender por que foi ajuizado a Mexicuri, atacar uma direção de uma associação porque ele acha que vocês são contra a portaria. Se vocês estão representando a categoria for contra a portaria, vocês estão atuando de acordo com o estatuto da sua entidade. Então, quando um gestor ataca ou realmente dirigentes de uma associação, ele ataca a associação como os servidores como um todo. E para mim é um absurdo, porque para mim, mesmo que vocês fossem contra a portaria, mesmo que vocês falassem, eu quero que seja constitucional, não é direito dele em qualquer momento fazer isso público, a opinião própria dele, em um grupo, para até tentar fazer realmente uma divisão dentro da associação. Primeiro que realmente foi baseado numa informação falsa, porque realmente nunca se falou se era a favor ou contra a portaria, simplesmente foi ajuizado um amigo escuro, um amigo da corte. Segundo, mesmo que fosse a favor da inicial, não cabe à chefia fazer ato de opinião com relação à entidade. É simples assim. Então, reforçando, será feito assim, todos os atos contra isso que foi colocado em grupo, já estou com os prints, e a gente vai tomar todas as medidas cabíveis sim, mas eu só queria pontuar que vocês têm direito à opinião da entidade em qualquer momento, em qualquer grau, em qualquer direção. Não cabe à chefia dar direcionamento à entidade sindical e associativa. Eu só queria fazer essa ponderação antes. Boa noite, Dr. Fábio, Wesley. Primeiro eu queria fazer um registro aqui também. Eu me sinto muito honrado de estar coordenador da GEMPO, porque é uma categoria participativa, é uma categoria que acompanha diariamente todas as ações aí, do escritório jurídico, enfim, está muito antenada e é participativa. E por conta disso, eu acompanhei e acompanho alguns grupos, e houve uma grita geral, e eu gostaria de questionar o Dr. Fábio sobre o mandado de segurança. Primeiramente, eu gostaria que, de forma sucinta, o doutor falasse qual, de fato, foi o objeto do mandado de segurança, porque houve muita, digamos, crítica aí do pessoal que, de repente, não está esclarecido. Qual que foi o objeto do mandado de segurança do CNMPU? Quais são os reflexos jurídicos? Porque muitos desavisados entenderam, perdeu no Supremo, acabou, agora não tem mais o que fazer. Então, quais os reflexos jurídicos junto aos tribunais por conta da denegação do sindicato? Na decisão ali, salvo o melhor juízo, o ministro cita que houve um estudo de um grupo de trabalho de servidores. Daí eu pergunto para o doutor se houve a juntada daquele estudo que nós fizemos com a Sport Skill. E também sobre... E ele fala ali também, até onde que a gente pode mudar a estratégia, de que ele entende que é poder discricionário da administração criar por portaria a polícia em última análise. É isso, doutor. E qual a estratégia do sindicato, do escritório, daqui para frente? Falo, porque o mandado de segurança em relação ao TAP, né? Aí eu sei que amanhã, às 10 da manhã, já tem uma live com o Edinaldo sobre isso. Se você quiser, eu falo, sem problema nenhum. Só porque realmente, como a mesa está composta por mim, doutor Renato, e é um tema realmente adstrito ao sindicato. Amanhã, então, você não falar? Não, estou contemplado. Posso falar, sem problema, só que realmente para organizar também. Não, acho que eu desconhecia, então vai ser abordado amanhã esse assunto. Vai. Então tá, para agilizar, passo para o Fábio. Boa noite, doutor Renato, doutor Fábio. Tudo bom, doutor Fábio? Estimas melhores aí o quanto antes, viu? E assim, o que eu gostaria aqui, momentaneamente a gente vai interromper o telão, a imagem lá do doutor Fábio. Eu vou pedir para o Pablo publicar uma foto. E, Pablo, por favor, dê o zoom ali. Isso que eu estou fazendo, pessoal, é uma denúncia grave mesmo.
Por favor, compartilhe lá para o Dr. Fábio também ver, por favor, Pablo. Só um momentinho. Pessoal, isso é uma denúncia grave que a gente vai ter que levar isso às consequências jurídicas, enfim, administrativas. Isso daqui é uma foto lá do bloco F, atrás da mesa de um dos coordenadores da DPSI. O que diz nessa ordem? É uma ordem, tá? De ordem do 01. 01 é o nosso secretário de Segurança Institucional, Dr. Marcos. De ordem dele. Sem TAF, não faz curso. Quem não passou no TAF não faz curso. Quem não passou no TAF não dá aulas. Quem não passou no TAF não viaja a serviço. 17/2/2023, às 15 horas e 15 minutos. Vocês entendem a gravidade disso? O princípio da legalidade foi afrontado na última. Porque tudo que está em órgão público tem que ter, para o administrador fazer, ele é obrigado a estar numa portaria, numa lei, alguma coisa. Da cabeça dele, ele está deferindo essas ordens. E é verdade. Eu fui excluído do ciclo do Rio Grande do Sul porque eu não passei no TAF. Eu fui excluído do quadro de instrutores do curso de diligências externas porque eu não passei no TAF. Viagem a serviço, ainda não tive possibilidade. Provavelmente, talvez me neguem. Então, a gente precisa urgentemente atacar isso aí, porque não cabe. Antes, a gente sabia de boca que isso acontecia. Agora, isso aí está escrito lá dentro do bloco F, na sala da DPSI. Tá ok? Então, doutor Fábio, por favor, doutor, vamos precisar dos seus bons préstimos para a gente combater mais essa ilegalidade. Obrigado. Não, claro. Já estou até... Não está gravando não, né? Está sim. Tá. Podemos parar momentaneamente. Pare, por favor. Aproveitando aqui o mês de março, e foi passado o Dia Internacional da Mulher, gostaria aqui de chamar algumas meninas e, antes disso, recitar o meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, que ele disse o seguinte: é próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar. Então, com essas palavras, eu gostaria de chamar aqui à frente a Giovana Amaral, a Cristina Canhedo e a Stephanie Campos, juntamente com a Roberta Cristina, Débora Freitas, Júlia Rodrigues. Essas da agenda, trabalhando da agenda, e pelo SINDI-MPU, eu vou chamar algumas mulheres e tem um rapazinho que vai vir aqui no meio também, mas... Maria Eduarda, Solange Patriota, Sofia, sobrenome não consegui, a Márcia Diego, a Eunice Matos e o nosso companheiro Pablo Henrique. Eu gostaria de uma calorosa... Segura, faltou... Sim. O Pablo. Falta Jéssica. Jéssica Letícia. Para demonstrar os nossos agradecimentos pelo excelente trabalho, gostaríamos de uma calorosa salva de palmas para as meninas e também para o Pablo Henrique. Vai tirar uma foto ali, ó. Bota bem por uma foto aí.
Renato, dá uma palavra aí. Tem que juntar um colocar. A luz ali. Então ficou muito escuro aí. Aí que eu pego todo mundo aqui de pertinho, fica tranquilo. Acender a luz, né, Márcio? Não precisa. Tá ótimo. 1, 2, 3 e foto. Mais outra, resolvido. Espera que o Renato vai falar. Calma, só tá falando. Agradecer a todos realmente a presença do staff que está aqui hoje. E se não fosse os funcionários, tanto da gente, do CNMPU, as pessoas que estão contratadas, a gente não conseguiria fazer esse evento com a qualidade e o nível que a gente tem feito agora. Então, é de fundamental importância o trabalho de cada um que está aqui, para que a gente possa entregar cada dia um evento melhor para vocês. Muito obrigado a todas as meninas, muito obrigado ao Pablo. Eu vou também, tô pedindo, eu vou. Eu sou tímido. Ele deverá a minha também. Fica de ladinho também. Eu sou tímido, não. Fica de ladinho, pra cá. Tá vendo todo mundo. Tá mais longe, escondido aqui, né? Tem que ser da República de Curitiba mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Então, prossigamos. Algum colega já gostaria de se inscrever para perguntas, dando continuidade? Ricardo. Amanhã? Ricardo, Jandas, Paulinho. Amanhã. Bertinho. Nemésio. Quer perguntar? Não, as perguntas fazem relação com o GT, né? Esse trabalho. Aproveita. Trabalhar amanhã. Mas aproveitar os dois especialistas jurídicos. Aproveita os especialistas, depois vocês reclamam. Está aqui os dois especialistas, aproveita. Então, aproveitando a presença aí dos doutores, nossos advogados, eu tenho um questionamento sobre aquela questão da portaria que refere-se a ajuda de custo, que era referente a uma remuneração, e recentemente para os procuradores voltou o que era um tempo atrás. Eles recebem agora 3 remunerações, mas nós continuamos com uma remuneração quando nós somos removidos por interesse da administração. Existe alguma ação para tentar trazer para nós também ajuda de custo equiparado a 3 remunerações? Então, boa tarde. Tenho quase certeza que sim, mas como eu não tenho aqui agora, porque eu não estou no escritório, mas eu posso ver para você depois e te passo o número, sem problema nenhum. Perfeito. Sobre o nível superior, vai ser comentado amanhã, o assunto vai ser trabalhado amanhã. Confere? Porque eu também tenho essa indagação sobre o nosso cargo, sobre a possibilidade de nós galgarmos a questão do nível superior. Existe alguma posição para nos passar? Eu acho que faz da diretoria nesse caso. O Renato está aí e hoje ele teve uma reunião com o PGR. Isso. Muito obrigado. Aécio, questionamento aqui para a diretoria. O colega perguntou sobre o nível superior para cargos técnicos, se a diretoria tem alguma posição a passar. Não sei se também tem. Tem a Polícia do Senado que conseguiu por alto da mesa
os policiais, vocês viram que na palestra ele pontuou, né? Os policiais legislativos do Senado, agora é nível superior. É o único nível, cargo de nível médio no Senado que passou para o nível superior. Os policiais legislativos do Senado. Né? Essa é uma bandeira de luta de várias polícias, tem a ação ADI, né? A FENAJUF já entrou, acho que o CID-MPU é que o Renato saiu. Já entrou também com um amigo escuro daquela ADI, que a ANAJUS entrou contra. Né? E agora vamos tentar emendar o projeto de lei do IPT ou do IPM com o INS. A gente é favorável, sim. Dando continuidade, mais alguém quer aproveitar esse momento que o nosso colega aqui. Vamos aproveitar o Fábio Silac. Boa tarde. Boa tarde, doutor Fábio. Está ouvindo? Não? Direciona o microfone. Boa tarde, doutor Fábio. Uma das coisas que todo mundo queria que eu perguntasse aqui quando eu saí de Santa Catarina, de Joinville, não é só os agentes de segurança que têm esse pleito, são todos os servidores, é sobre o auxílio saúde, né? Qual a chance de a gente conseguir igualar a mesma vantagem conseguida pelos membros, que para nós é praticamente negada, né? No meu caso, eu recebo R$23 por mês. Tem colega que não recebe nada. Acho que eles querem que pague mais um pouco ainda. E a gente já está sabendo de previsão de aumento no nosso plano de saúde. Então, a gente é só perdas, né? Esse aumentinho que a gente está tendo agora, aumento não, uma reposiçãozinha, né? Já vai ser engolido aí pelo aumento do plano de saúde, que parece que vai rolar mesmo. Notícia ruim, quando vem, se confirma geralmente. E esse auxílio saúde que no início foi criado pelo CNMP, né, que era para ser igualitário para todos, eles mudaram, criaram um monte de regras para nós, para os membros não tem regra nenhuma, eles recebem integral e a gente só fica olhando. Uma chance de a gente conseguir. Boa tarde. Sim, acredito que temos chance sim. A gente teve um avanço, né, como pode nem chamar de vitória do CNMP no primeiro momento, que ele tirou aquela participação obrigatória do desconto, né, que é um absurdo sem tamanho. A gente está brigando também para a verba advinda da União também não entrar mais no desconto, porque não faz sentido uma verba paga pela União depois ser descontada. Ou seja, no final quem está pagando é o servidor, uma verba que está vindo da própria União. Além disso, a gente está brigando sim, já tem uma ação, eu vou confirmar também, sobre isso, realmente da equiparação dos pagamentos, porque não faz sentido o membro, né, o procurador, ter uma diferenciação do pagamento, né, do ressarcimento feito, porque realmente, no caso, vocês são igualitários naquele auxílio saúde, não pode ter uma diferenciação dessa. Então, a gente está brincando em vários viés, né, de diminuir o desconto, de equiparar, de que até que seja maior o reembolso de vocês também, como é feito para os membros. Então, eu vou ver se eu consigo pegar hoje, para trazer para vocês amanhã essa ação ou esse pedido no CNMP que foi feito para esses pleitos. Rômulo? Oi? Aqui, Pablo. Ô, Pablo. Tá, Pablo, Ceará. A pergunta que eu vou fazer, eu já andei conversando com alguns colegas aqui e já me deram alguma explicação, mas eu acho que faz necessário que seja comentado aqui, até porque a base ainda tem muitas dúvidas com relação a esse assunto. Essa história de polícia, do MPU e tal, nomenclatura e tal, vai ter que ser técnico / polícia. Existe a possibilidade de ser só polícia. A gente teve ontem um representante da polícia dos presídios. Como é que? Polícia Penal. Polícia Penal. Polícia Penal. Eles inicialmente eram, como é que era o cargo deles? Era técnico penitenciário. TecPen, né? Depois passaram pra gente. E aí eles passaram
para a gente e finalmente para a polícia, né? Então, cabe a pergunta aí, teve, nesse caso, essa oportunidade, essa realidade, né? Passaram para a polícia, não para técnico penitenciário / polícia. Eu já sei de algumas respostas dos colegas, mas era interessante que vocês explicassem até para a base ter uma melhor compreensão dessa problemática. É isso. Então, alguém, doutor Fábio, gostaria de... Eu não peguei o final ali, se puder repetir a pergunta, não veio para mim o som. Eu não sei qual parte que você me pegou, mas assim, com relação a essa situação que aconteceu com o pessoal da polícia penal, né, que inicialmente eram técnicos, aí passaram para agentes, e aí, enfim, conseguiram se transformar em polícia penal, e não técnico penitenciário / polícia penal, e o porquê que isso não pode acontecer com o nosso cargo, e foram incluídos no artigo 144. Então, assim, eu gostaria que isso ficasse melhor explanado, porque colegas da base, que possivelmente vão ver essas imagens aqui, tem essas dúvidas, né? E é interessante que isso seja melhor explicado de uma forma mais didática. Opa! Não, entendi agora. Só um esclarecimento que eu faço, porque realmente, que não foi explicado na questão dessa DI, a diferenciação que tem realmente do artigo 144 da Constituição com o que está acontecendo agora no Ministério Público e no Judiciário. Aqui no Ministério Público e no Judiciário está se tratando de polícia administrativa, e não a polícia de segurança pública de caráter geral, como foi falado. Até um dos critérios utilizados pela defesa do próprio PGR e da própria AGU é exatamente isso, que o artigo 7º da portaria 202, ela fala exatamente isso, que é uma polícia administrativa. Eu não sei se lá no caso se tornaram realmente policiais ou realmente, não sei como foi, não tenho realmente conhecimento de como foi feito lá. O que eu sei é que nesse caso, se a gente for obrigar realmente que a polícia do MPU se torne como previsto no 144 da Constituição, aí tem que ser por lei mesmo. Aí realmente vai ser inconstitucional se for essa abrangência de caráter meio geral. Então, realmente, para mim, aqui são coisas diferentes. A polícia administrativa, que é a polícia, digamos, interna, como a polícia do Senado, como a polícia da Câmara, com os policiais, né, as defesas públicas prescritas lá no artigo 144. E, no caso aqui, é muito direta a portaria, ela trata como realmente polícia administrativa. Por isso que realmente eu não sei como é que é o caso lá, como é que foi se tornando técnico, depois foi crescendo, ou se foi de uma vez, mas aqui, no caso específico de vocês, é isso, são agentes, né, de transporte e segurança, que estão se tornando policiais administrativos do Ministério Público. Por isso que realmente a gente entende que a ADI, ela não vai ser levada à frente até no mérito por conta dessa situação que diferencia, parece que pouco, mas realmente tem uma diferença grande. Acredito que essa é mais o cerne da questão ali. Boa tarde, Nemésio, aqui mais uma vez. Nós conseguimos alcançar a nomenclatura de policiais pela portaria 202. Mas o meu questionamento é qual a viabilidade de a gente sair de técnico / policial, porque hoje tem a figura do técnico, os servidores se resumem a técnicos / analistas, né? Analistas e técnicos. A viabilidade de ser criado o cargo de polícia. Existe essa possibilidade, a perspectiva de incluir esse cargo de polícia além do técnico, analista e o cargo de polícia? Ou seremos ad eterno técnicos / polícia? Não, eu acredito que tem a viabilidade, porque na realidade são agentes, né? Agente de transporte e segurança. Técnico analista é um outro cargo, outras funções. No caso, foi-se de agente de transporte e segurança para a polícia administrativa. Então, realmente, eu não vejo essa ligação, porque realmente os técnicos em si, eles não poderão virar a polícia do Ministério Público. A portaria deixa claro que, né, realmente a junção das funções foi feita para os agentes.
Claro que tem essas questões constitucionais que a gente trouxe, que os comissionados, aquele tipo de coisa. Mas, nesse momento, essa junção de funções é feita especificamente para os agentes de transporte e segurança. Os técnicos, os analistas, em tese, não entrariam nesse momento para realmente polícia do Ministério Público, uma polícia administrativa. Futuramente, eu acredito que com a validade dessa portaria, os próximos concursos não seriam mais de agentes de transporte e segurança, e sim de policiais do Ministério Público. Mas seria técnico administrativo / polícia do MPU, o concurso, ou seria polícia do MPU e, sendo polícia, concurso para polícia do MPU, os servidores, hoje nós, teríamos que fazer um novo concurso para participar dessa nova polícia do MPU? Esse é o questionamento que os colegas comentam aqui. Ah, não, porque se for técnico administrativo / polícia do MPU, aproveita os servidores que estão atuando normalmente. Se for um cargo polícia do MPU, aí não se aproveitaria esses servidores que estão atuando agora e eles teriam que passar um novo concurso. Esse é o questionamento. Fábio. O equipamento é respondido... Renato, tudo bem? Pode ser respondido no artigo 2º, parágrafo 1º da própria portaria. Ele fala que passam a ser denominados agentes e ou inspetores de polícia do Ministério Público da União os servidores que exercem funções de segurança institucional. Ou seja, está transpondo aqueles que exercem a segurança institucional para realmente polícia do Ministério Público. Então, atualmente, quem exerce as funções de segurança institucional passam a ser realmente polícia do Ministério Público e os próximos concursos serão realmente para a polícia do Ministério Público. Claro, porque não terão que fazer outro concurso, porque esse realmente é um aproveitamento realizado pela própria portaria dos agentes e inspetores, que exercem a segurança institucional. Então, ao meu ver, quem já é agente realmente de segurança e transporte é alterada a sua denominação para a polícia do Ministério Público. Os próximos concursos serão para policial do Ministério Público e serão enquadrados com a categoria de policial. Não vai ter mais técnico, nada disso. Vai ser realmente polícia do Ministério Público. Colegas, Fábio, muito obrigado. Eu vou pedir para vocês que as demais perguntas sejam feitas amanhã. Essa pergunta não é relacionada ao tema. O tema era ADI. Amanhã o Fábio vai estar com a gente. Aí vocês podem fazer 2.375 perguntas do que vocês quiserem, ok? Então, só para a gente poder fazer o encerramento da mesa, colega. Tá. Embora as perguntas já se encerraram, até para não fuja ao tema ADI, amanhã nós teremos oportunidade, mas eu gostaria só de deixar uma informação aos colegas que estão entrando nesse método, talvez isso possa contribuir para fazer as perguntas amanhã, que é o processo de criação, processo de gestação da Polícia Penal é diferente do processo de gestação da Polícia do Ministério Público. A Polícia Penal, eu acompanhei a criação dela por vários momentos, ela aconteceu dentro do Congresso Nacional, pelo processo legislativo. A nossa polícia, ela gestou dentro do Conselho Nacional, assim como foi gestada a Polícia Judicial dentro do Conselho Nacional de Justiça. Só para que os colegas reflitam e que amanhã possam embasar as suas perguntas e possam. Então, eu passo a palavra agora para as considerações finais aos nossos advogados, doutor Fábio Stilac, doutor Renato. Fiquem à vontade para fazer suas considerações finais sobre o tema. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade aí de elucidar alguns temas em relação não só ao mundo jurídico, né, a explanação do amicus curiae. Às vezes a gente vê muito se falar disso, né, é uma coisa que nos noticiários cada vez mais se contratam jornalistas que sabem de direito para explicar essas coisas. E por muitas vezes essas coisas não são explicadas, não são muito fáceis de acesso, né, e, enfim, é uma oportunidade também de informar os pontos de contribuição, como é a atividade dos advogados e advogadas perante o STF, para aprimoramento das decisões. E esse espaço de debate proposto é justamente o que condensa a contribuição das entidades nos processos no Supremo e no STJ.
Então, é daqui que surgem, desse tipo de debate que surgem as ideias, os fatos, os fundamentos que bem vão representar, né, os interesses das categorias e as situações que a gente precisa levar em consideração para uma decisão adequada a cada processo. E esse espaço de debate é realmente o espaço em que a gente constrói essas fundamentações, e é muito importante porque a gente traz uma visão mais adequada, uma visão de pertencimento da causa, né? Para, às vezes, um ministro que não tem a mínima noção do que está acontecendo. Então, agradeço também ao Dr. Fábio, agradeço ao convite pela participação, e no mais, falar aí para o Dr. Fábio também que, precisando dialogar ou qualquer situação, a Assessoria Jurídica Nacional da FENAJUF se mantém à disposição para que a gente possa equalizar todas essas manifestações e eventual produção de peça lá na frente, sustentações orais, e a gente pode conversar sempre com o intuito de buscar o melhor interesse dos servidores e das servidoras e dos agentes de segurança institucional, hoje agentes de polícia do MPU. Doutor Fábio. Bom, primeiramente agradecer a diretoria do SINDIMPU e da GENFO, representada aqui, eu acredito, pelo Renato Cantoni e o Laércio, que sempre realmente atuam aí em prol do servidor. A gente participa de várias reuniões que vai noite afora, e sempre realmente com esse trabalho muito árduo que está sendo, especialmente, na minha opinião, na perseguição clara que sofre o agente de transporte e segurança e agora o policial do Ministério Público. É algo que a batalha é longa, é árdua, mas eles sempre estavam ali realmente, sempre presentes e sempre atuando de forma muito combativa, mesmo arriscando até sua própria profissão, seu próprio cargo, né, porque sofre muita perseguição. Agradecer a todos os agentes, vocês sabem aí que eu sou fã de vocês, vou lutar com vocês até o fim que vocês precisarem. E no final agradecer ao Dr. Renato e elogiar o brilhantismo da apresentação e reafirmar o meu comprometimento aí em poder estar junto nessa empreitada, e no que você precisar também estamos à disposição. Quero sim fazer dessas palavras uma realidade, se encontrar futuramente para a gente poder trabalhar não só essa questão, mas as demais questões que tem aí do servidor público, especialmente do Ministério Público. No mais, pessoal, amanhã também de novo, vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e me coloco sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Companheiros e companheiras, senhoras e senhores, estamos caminhando para o final do terceiro dia, né? Eu acredito que está todo mundo aí já com essa avalanche de conhecimento nesses 3 dias, uma abertura espetacular, e agora, depois de 8 meses, acho que todo mundo vai voltar para o seu estado aí, bastante motivado, para fazer um workshop lá, convidar eu e o Renato para ir lá, dessa vez para tomar café e assistir. Mas eu espero que vocês levem essa metodologia para o estado de vocês. Do Rio Grande do Sul, a Roraima, lá do Paraíba ao Acre, acho que cada um de vocês tem que ser fomentadores, militantes da causa. Wesley, por favor. Militantes da causa, ou seja, tem que massificar o conhecimento com as outras forças, os outros parceiros. Tanto, você deve ter reparado, algumas mesas aqui tinham gestores de outras forças e também tinha entidades representativas. Então foi um evento bem híbrido. Você tinha gestor falando e também tinha dirigente classista falando. E é isso que a gente tem que fazer crescer, coisa que eu pedi lá com os nossos amigos e com o irmão da GEPOJUS, é que lá eles fazem separado. Tem 2 dias que é evento de gestores e 2 dias que aí é aberto em geral, para agentes de polícia e outras forças. Aqui a gente fez 8 mesas, com temas bem variados, bem diferentes. A gente pediu para vocês preencherem a ficha de avaliação para a gente ter um norte para o próximo 5º encontro, ou já primeiro encontro de polícia, né? Depois de acabar essas incertezas, né, doutor Renato, né, doutor Fábio? Essas incertezas jurídicas. Mas aí agradecer a todos aí pela resistência e resiliência, e partir para amanhã para os debates mais internos e aí as estratégias de luta, né? Ainda vou ver com o Márcio, mas a gente vai ter 3 mesas de manhã, aí vai ter drone, então deve ficar 2 a 3 mesas para depois do drone, porque a empresa do drone tem que, a DJ parece que o caminhão tem que levar, desmontar tudo, então tem que estar 15 horas na estrada, então, ou seja, a gente vai ter 3 mesas
pela manhã, aí vai ter a apresentação do drone, depois 3 meses após o almoço. Então amanhã é o último dia de muito trabalho, espero todo mundo motivado, que for sair à noite aí, mas 8 em ponto aqui, para a gente reiniciar os trabalhos. E agradeço a todos, muito obrigado, aí o Renato vai dar outros informes aqui, e agradeço a todos, em nome da AGEMP, da direção da AGEMP, a participação de todos. Obrigado. Colegas, boa noite a todos. Primeiro eu quero fazer referência e agradecer a presença do Misael, diretor nacional do sindicato. Misael, vem aqui na frente para a gente, por favor. A nossa gestão anterior e a nossa nova gestão sempre contou com agente de segurança. O Misael é agente de segurança do Mato Grosso, do MPT. Obrigado, Misael. Então, a gente sempre esteve voltado a atender o pleito dos agentes de segurança, assim como vocês têm visto o Sindicato de Portas Abertas, para atender todos os pleitos de todas as categorias que nós temos dentro do sindicato. Mas os agentes de segurança têm uma organização especial, um trabalho especial, e o sindicato vai sempre dar todo o apoio necessário para que a gente possa galgar todas as conquistas na maioria do cargo do agente de segurança. A gente vê que tem muitos colegas às vezes ansiosos, podemos virar o cargo da polícia, não podemos, como é que vai ser? E a gente escutou aqui a experiência de vários, né? A gente não quer ter um gestor que não seja da carreira, mas a gente viu aqui, e isso foi muito importante que o Laércio propôs, a gente conseguiu montar esse seminário nesse formato de compartilhamento com outras forças e com outros sindicatos e outras associações voltadas à segurança pública, que mostraram para nós que todos passaram por um caminho, né? E quem sabe a gente vai lutar, claro, para que esse caminho seja o mais cômodo e curto, mas muitas vezes a gente vai ter que atravessar todo o caminho espinhoso e ter a experiência, a capacitação. O que nós queremos trazer com esse novo modelo de encontro é justamente isso, a capacitação, a troca de informação, o crescimento do conhecimento de cada um dos agentes de segurança que estiveram aqui presentes. É o primeiro encontro que nós fazemos nesse formato e serão assim os próximos. Então eu já quero deixar todos convidados aqui para o 5º encontro de agentes de segurança, ou já, quando estiver pronto, quem sabe, dos agentes de polícia, né, do MPU, juntamente, vai ser conjunto com o encontro das forças de polícias institucionais do Brasil. Nós vamos fazer um encontro híbrido em conjunto com as forças institucionais, com as outras forças policiais das instituições, juntamente com os agentes de segurança ou polícias do MPU. Então, no começo de março, trabalhem nas suas bases, trabalhem com os seus seccionais para que possam trazer mais agentes, e nós vamos trabalhar, aqui está o Raul também do MPDFT, para que, como hoje de manhã, nós temos mais colegas aqui da PGR, mais colegas do MPDFT, para brilhantar o nosso encontro, que vai ter um formato muito similar a esse, com minicursos, com palestras, e também, no final, claro, com uma discussão da categoria, né? Por isso que vai ser o encontro dos agentes também. Eu quero agradecer à Gempo, todo o suporte que tem trabalhado junto, né? Isso também demonstra que o sindicato está numa nova pegada, num novo caminho de trabalhar junto com as associações, junto com as outras instituições, junto com a federação. A gente tem feito um trabalho junto com a FENAJUF. Em trabalho, a gente não é federado da FENAJUF, mas nós fazemos um trabalho conjunto em todos os assuntos que são de interesse da categoria. Nós tivemos no encontro da Conapol, né, Laércio? Onde a gente foi convidado, inclusive, para falar. Então, isso é muito importante, que o sindicato está trabalhando em conjunto, onde há interesse para defender dos nossos servidores e dos agentes de segurança. Quero agradecer também a presença dos demais diretores da AGEMPO, em nome do Wesley, que está aí, acho que o Márcio também, diretor da AGEMPO, Daniel, também daqui da Paraíba, Roberto, que tem feito um trabalho incansável, né, para poder manter a luta da categoria. Esse trabalho o Sindimpu também faz conjunto com vocês. Contem com o sindicato em tudo que for possível, em tudo que for preciso,
A gente está com as portas abertas para fazer essa luta para que se torne uma realidade justa a polícia do MPU para todos os agentes de segurança. Tá? Quero declarar aí agora como aviso, o certificado vai ser via e-mail, vocês vão ter acesso, e o certificado é o primeiro certificado que a gente consegue dentro do sindicato, o registro dele junto à Secretaria-Geral de Pessoas. Então o certificado vai contar como horas para quem esteve aqui presente. Entendeu? Isso é um trabalho que o sindicato tem feito também de aproximação à administração. A gente tem que saber cobrar, mas também a gente tem que saber se aproximar para poder ter alguns ganhos. Então, como foram palestras, a gente trabalhou junto à SGP, esse certificado vai contar como horas para os senhores, tá? E a gente pretende dar esses avanços, vai chegar aí eletronicamente para cada um, vocês vão poder imprimir, depois cadastrar lá e já está homologado o certificado, tá? Então, é isso, colegas, amanhã estamos aqui de novo daí para discutir, debater a categoria em si mesmo, as nossas questões, as nossas pautas internas, e contem com a gente. Mais um aviso, hoje aí eu não tive muito presente, mas a gente teve uma visita com o Dr. Aras, né? Através da deputada Érica Cocai, que é uma grande colega nossa, assim como foi a deputada Acosta, esteve aqui na abertura. A Érica Cocai sempre tem recebido o sindicato e trabalhado em conjunto com a gente. A gente conseguiu frear um dos projetos, que era do MPM, e hoje, em conversa com o Dr. Aras, que recebeu a deputada e nos recebeu, o Dr. Aras se posicionou que ele não é contra as nossas emendas. Então, nós apresentamos hoje emendas através da presidência do PT e da deputada para garantir a não absorção dos quintos para os servidores que tiveram seus quintos absorvidos devido ao reajuste do ano passado e para a transformação do INSS para técnicos sem a perda dos 5% que tem os técnicos que têm graduação. Vai se transformar uma VPI, isso aí, e claro, se ele passar a ter uma pós, vai ser absorvida. Então, esse projeto pode ser aprovado já semana que vem. Isso é um grande avanço e nós conseguimos o posicionamento do Dr. Aras não é contrário a esses nossos pleitos. Então, a gente vai avançando cada dia, a gente vai na luta, e essa luta a gente consegue com o apoio de vocês. Como o Lércio falou, sejam agentes duplicadores. Busquem fazer o seminário também no estado de vocês. Busquem a difundir com os colegas de vocês, tanto a gente como os demais. Ok? Agradeço a todos. Até amanhã, então. Vamos fazer. Cheguei, todo mundo aí. Rinaldo, Marta, venha. Tá todo mundo aí. Vem. Opa, desculpa. Fica na frente, sei lá. Se eu ficar na frente, eu tapo a porta. Aí, eu vou lá para outro canto. Vou lá com meu amigo Sindinaldo. Fica de ladinho aí, cara. Fica de ladinho, cara. Amigo baiano aqui, ó. Qualquer que não dá essa mão. Vamos lá. Ricardo, melhor vem, ser outro, né? Pera, Ricardo, vem, Ricardo. Eu gosto de futebol, né? Fazer uma fuzeira embaixo. Vamos sentar ali embaixo, então. Vem, Ricardo, tem a foto aqui oficial, Ricardo. Não sei se vai ganhar, né? Vai botar nossa surpresa aqui. Vai lá. Wilson lá, né? Wilson! Não, o Wilson sou eu. O Wilson é você. Lá Botou no jeito, tem gente lá. Ô Paulinho, pode ir, ô Paulinho. Paulinho! Cara, você que é o cara mais bonito, fica na frente aqui, Paulino. Mas não força a amizade, por favor. Ricardo. Não força a amizade. Vem, Ricardo. Não, eu gosto de ficar atrás da câmera, gente. A posição mais confortável.